alunos do curso de Física da UAB-IFP. Vamos dar continuidade à nossa aula 3 de Psicologia da Educação, ministrada pela professora Maria Raimunda. O tema da nossa aula 3 é sobre as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, é a continuação da aula 2. Nós vamos ver agora 4 teorias importantes para a gente conhecer sobre desenvolvimento e aprendizagem. Então, nós vamos ver a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, a teoria humanista de Carl Rogers, a psicogênese da pessoa completa de Henri Vallon e a teoria neobehaviorista de Skinner. Vamos revisar aqui um pouquinho das concepções, não é? Porque nessa aula 3, nós vamos falar da teoria behaviorista. O principal teórico é Skinner. Cognitivista, nós já vimos na aula 2, Jean Piaget e Vygotsky. Na aula 3, a gente vai falar de Vallon e David Ausubel. Fenomenológica, aprendizagem como forma de ampliar o modo de ser o mundo, né? E da Gestalt. Então, a gente deu mais prioridade às behavioristas, às cognitivistas e às humanistas, que são mais importantes para a nossa área de educação. Os objetivos da nossa aula 3. Conhecer os princípios da teoria comportamentalista, psicanalítica, humanística, cognitivista e sua aplicação no processo de ensino-aprendizagem, examinando o significado da relação entre psicologia e a base epistemológica do trabalho docente. A psicanalítica eu até excluí, né? Quando a gente lembra de psicanálise, a gente lembra de Freud. Mas Freud não tem assim, um trabalho relevante na área educacional, né? Vocês, quando lembram de Freud, segundo Freud, lembram do estudo do inconsciente. Né? Então, a gente vai priorizar só mesmo o behaviorismo, que é a mesma comportamentalista, a humanista, no caso aqui a gente vai falar de Rogers, Carl Rogers, e a cognitivista. O segundo objetivo, analisar o processo de ensino-aprendizagem a partir de diferentes teorias da aprendizagem. De um modo geral, uma teoria é uma tentativa humana de sistematizar uma área de conhecimento, uma maneira particular de ver as coisas, de explicar e prever observações e de resolver problemas. Uma teoria de aprendizagem é, então, a construção humana para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem. Representa o ponto de vista de um autor, pesquisador, teórico sobre como interpreta o tema aprendizagem, quais as variáveis independentes, dependentes e intervenientes. Tenta explicar o que é aprendizagem, por que funciona e como funciona. E isso é importante, né? Nós, como futuros professores de física, é importante saber como é que acontece, as possibilidades, as maneiras de um aluno aprender melhor os conteúdos, os fenômenos físicos, no caso. O primeiro, nós vamos falar de quem? Né? E David Ausubel. Ele é o pai da aprendizagem significativa. Né? É um psiquiatra norte-americano, né, que criou essa teoria da aprendizagem na década de 80. E é bastante importante hoje na área educacional. Tá? Então, segundo, vamos ver aqui o que é que fala Ausubel. Aprendizagem significativa é o processo através da qual uma nova informação, quer dizer, um novo conhecimento, se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva, não literal, à estrutura cognitiva do aprendiz. Por isso que ele faz parte, né, do cognitivismo, estrutura cognitiva, no caso, a mente, o cérebro. E é no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do material da aprendizagem se transforma em significado psicológico para o sujeito.
Então, segundo a Subel, a aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conhecimento é incorporado às estruturas do conhecimento de um aluno e adquire significado para ele, a partir da relação com o conhecimento prévio. Por isso eu gosto sempre nos fóruns elencar essa questão dos conhecimentos prévios. Todos os anos que você estudou, vivenciou sua vida acadêmica e profissional, ela vai se acumulando com o passar do tempo, devido às suas experiências, às suas vivências. Então, você traz consigo muita bagagem cultural de informação. E quando chega uma disciplina nova, um conhecimento novo, vai somando com aquilo que você já tem. Por isso que é importante, sempre buscar isso dos alunos. Quais os conhecimentos que eles têm, para poder, a partir daí, iniciar um assunto novo, Para o Subel, a aprendizagem significativa é o mecanismo humano por excelência para adquirir e armazenar vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo do conhecimento. Ao contrário da aprendizagem significativa, ele fala da aprendizagem mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa incorporação e atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado isoladamente, ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva. Então, aí existe uma diferença, para o Subel, da aprendizagem mecânica para a aprendizagem significativa. Mecânica é aquela aprendizagem que a gente já falou aqui, de decorar fórmulas, de memorizar, e não ter essa interdisciplinaridade com as outras. Já a significativa, como o próprio nome já diz, procura dar significado ao conhecimento que você está repassando para os seus alunos. Segundo a Subel, nenhum aluno pode aprender significativamente se não estiver disposto psicologicamente a fazê-lo. Essa disposição psicológica depende de muitas coisas. É fundamental o papel do professor e material que este adota ou produz. Não basta a sua competência científica, mas é importante que o professor e os alunos devam compartilhar parcelas cada vez maiores de significados. A aula deve ser, na medida do possível, um fórum de debate e negociação de concepções e representação da realidade em estudo. Então, veja aí como é importante essa relação entre o professor e o aluno. Por isso que ele é interacionalista também. O aluno precisa do professor e o professor precisa do aluno. Então, há esse feedback, há essa troca, E o aluno tem que se sentir motivado a aprender, a receber informações novas, Nesse processo, a nova informação interage em comum à estrutura do conhecimento específico, que a Subel chama de conceito subsussor. Vamos falar agora de Carl Rogers. E aí a gente começa com uma frasezinha dele, Vocês podem ler aí. Nunca pertenci a qualquer grupo profissional. Fui educada ou tive íntimas relações de trabalho com psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, sociais, educadores e religiosos. Mas nunca senti que pertencia de fato a um sentido total comprometido a qualquer um desses grupos. Carl Rogers. Nasceu em Chicago, e ele é considerado um representante da corrente humanista, não diretiva em educação, que concebe o ser humano como fundamentalmente bom e curioso, que, porém, precisa de ajuda para poder evoluir. Vamos falar mais sobre Carl Rogers. Teoria humanista. Aprendizagem centrada no aluno. A teoria humanista de Rogers deriva de sua prática em psicoterapia, Ele era terapeuta. E engraçado que ele chamava até os seus pacientes de cliente. Assim sendo, ele estendeu a educação às proposições da terapia. Para ele, o ser humano é essencialmente bom. Em cada indivíduo há um núcleo positivo que caracteriza o valor pessoal e que tende a expressar-se,
Por isso o termo, né, humanista, porque ele valoriza muito essa questão do ser humano. A pessoa é mais que um organismo biológico, é um ser humano que pensa, sente, escolhe, decide e é um ser com capacidade de mudança. Por isso, a educação deve ser tais características e centrar seu processo nas necessidades do aluno. O próximo, né? Vallon. Quando a gente fala de Vallon, a gente vai lembrar de quê? Né? Da emoção, do afeto, né? Então, ele junto com Piaget, Vygotsky, fazem parte da concepção interacionalista, né? Mas ele se destacou mais com essas duas questões, a questão da afetividade, do amor, do carinho e da emoção. Então, ele é considerado o pai da emoção. E aí ele criou essa teoria psicogenética, né? Filósofo, médico, psicólogo, político francês. Sua proposta objetivava estudar a pessoa no sentido completo, pois para ele não seria possível estudar o ser humano considerado um único aspecto. Desse modo, considerou que a criança, na fase de maturação funcional, deve ser observada nos aspectos afetivo, motor e cognitivo. As relações entre o desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor da criança têm sido discutidas em diferentes perspectivas teóricas. No entanto, escolhemos os pressupostos dos teóricos de Vallon por observarmos que o tema da afetividade ocupa lugar em sua obra. Para esse teórico, o homem só pode ser compreendido na totalidade dos conjuntos funcionais que compõem o psiquismo humano, formando pela afetividade, cognição, motricidade e pessoa. Ao tentar isolar qualquer uma dessas dimensões, incorremos no erro de analisar o desenvolvimento humano de forma incompleta, fragmentada. Além disso, sua teoria baseia-se no enfoque interacionalista, que considera que o desenvolvimento da criança acontece por meio da interação entre as suas condições biológicas, no caso internas, e suas condições sociais, quer dizer, condições externas do ambiente, influenciadas, sobretudo, pelas condições históricas e culturais de uma dada sociedade. Veja aí a importância da cultura. Para Vallon, o sujeito é um complexo de desenvolvimento biológico e social, em que não está dissociado do outro. Assim compreendeu sua teoria psicogenética. Vallon afirma que a origem da inteligência é genética e organizamento social, pois o ser humano, em sua estrutura orgânica, sofre intervenções sociais, culturais, no sentido da própria evolução cognitiva. Dessa forma, a teoria do desenvolvimento é centrada na psicogênese. Vallon considerou que o desenvolvimento do ser humano acontece por estágios e que esse não se constitui de modo linear. Com base nessa observação, procurou reformular suas posições e passou a compreender melhor o momento em que a criança passa de um estágio para outro. Verificou que nessa etapa de transição se apresenta o conflito que afeta a conduta da criança. Os conflitos são de origem exógenas e endógenas. Exógenas, parte dos encontros entre ações da criança e suas relações com o meio social, e endógena, resultante da própria maturação nervosa. Vallon discursa sobre a fase do desenvolvimento humano, que compreende 4 estágios: o impulsivo e emotivo, o sensitivo motor e projetivo. O desenvolvimento dessas fases compreende o momento em que a criança percebe ou acumula energia mediante atividade que envolve ações do comportamento. Para Vallon, o meio social e a cultura constituem as condições, as possibilidades e o limite do desenvolvimento da criança. Assim como Piaget, ele dividiu o desenvolvimento infantil em fases. Skinner. Quando a gente fala de Skinner, a gente vai lembrar do behaviorista. Só que é o novo behaviorismo, não é? E ele é o pai do behaviorismo mais radical, né? Ele defende o quê? Que os acontecimentos privados com produto da história genética e ambiental da pessoa,
Todo comportamento, para Skinner, inclusive os considerados processos de pensamento, é produto das contingências de reforço e pode ser observado e controlado por meio da manipulação. O homem é, pois, um objeto que pode ser estudado e manipulado através da análise experimental do comportamento. Então, quando se fala em Skinner, a gente lembra da caixa. Ele fez um experimento, né? Uma caixa de Skinner, onde ele colocou lá as cobaias, né? Ele usava muito animais, ratos, gatos, cachorros, para fazer seu experimento, né? Então, ele dividiu assim, que existe 3 tipos de comportamento. O comportamento reflexo, o comportamento condicionado e o comportamento operante, né? Aí aqui nós vamos explicar primeiro o operante. O operante, para ele, é uma ação voluntária, resulta das consequências reforçadoras da ação do sujeito sobre o meio. É um hábito adquirido pela ação do indivíduo. Ação esta que sugere uma modificação no ambiente para produzir consequências que agem novamente sobre os indivíduos, alterando a probabilidade de ocorrência ou a extinção futura do comportamento inicial. Esse tipo de comportamento, segundo Skinner, é complexo e predominante no homem, né? Aí ele fala da questão do reforço, né? O que é o reforço positivo, o reforço negativo. Fala também da questão da punição. Então, a teoria behaviorista, a gente se remete muito àquela concepção mais tradicional da educação, né? Do castigo, da punição, onde o aluno é moldado, onde o aluno repete, onde o aluno é premiado, se acerta, e se erra, tenta refazer, né? E mostrando o erro para tentar recorrigir. E aí, durante muito tempo, o behaviorismo dominou nas escolas, né? Porque teve o seu apogeu, porque dava certo, dava resultado, né? Aqui nós temos um exemplo dessas questões behavioristas. O chantagista ameaça revelar um fato se a vítima não lhe pagar. Ao pagar, a vítima afasta a ameaça e reforça a prática. Skinner concluiu que a punição não satisfaz as exigências de longo alcance da pessoa que está punido, nem beneficia a pessoa que recebe punição. Aqui nós temos um organograma final, né, que fala sobre as áreas de estudo da aprendizagem, né? Nós temos as condições internas, as condições externas, as ciências que se relacionam, né? E a aplicação lá na pedagogia. Aqui nós temos outro gráficozinho, né? Que fala da relação da interação entre o ambiente e a pessoa, com relação ao conteúdo e o incentivo para se adquirir a aprendizagem, né? Só para fechar essa aula. E, como dica, eu peço a vocês que assistem o filme Escritor da Liberdade. Tá aí o link, procure no YouTube, que tem uma atividade também para ser feita sobre esse filme, né? Vai estar lá na plataforma. Então é uma super dica aí para vocês analisarem esse filme, refletirem, né? Discutirem junto com o tutor o que é que ele pode servir como ferramenta para a sua prática pedagógica. E aqui nós temos as referências da nossa aula 3, César Coll, né? E da professora Tânia Vale. Então, estudem, boas leituras, façam exercício, respondam aos fóruns e até o chat.